Eu queria ler com os irmãos a palavra que está em 1 Reis, capítulo 19. Se der para pôr no telão aí. 1 Reis 19, 19. Vamos acompanhar comigo ali, ó, no telão. Você pode deixar sua Bíblia aberta, marcar aí. Esse texto ele diz assim: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Cefate. Ele estava arando com 12 parelhas de boi e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sobre ele a sua capa. Você entendeu o que Elias fez? Deus tinha dado uma ordem para Elias, antes desse versículo, para que ele ungisse um novo profeta em Israel. A história de Elias é que ele seria tomado por Deus, seria arrebatado por Deus no redemoinho de fogo. Mas antes disso, Deus deu a ele algumas tarefas a cumprir. E uma delas foi ungir Eliseu como seu sucessor. Mas Elias, ele passa correndo por Eliseu, que estava ali arando a terra, e passa sobre ele a capa e continua a corrida. Agora, a Bíblia ela nos fala que Eliseu largou as parelhas e correu atrás de Elias. Eu queria que colocasse agora 2 Reis 2, de 1 a 14. 2 Reis, capítulo 2, versículo de 1 até 14. Todos aqui conhecem a história de Eliseu? De Elias? Vou trazer um pouquinho da história. Elias, ele foi um grande profeta em Israel. Elias foi aquele profeta que a Bíblia nos conta a batalha de Elias contra os profetas de Baal. E Elias fez um sacrifício ao Senhor, colocou sobre a lenha, jogou água no sacrifício, abriu em volta uma valeta, encheu ela de água, encharcou aquilo e orou do céu e pediu a Deus que mandasse fogo para acender o sacrifício. E a Bíblia nos conta que Deus respondeu Elias e consumiu aquele sacrifício com fogo vindo do alto. E esse é um dos eventos mais marcantes da história profética de Israel. Deus mostrando o seu poder e a sua glória perante os inimigos do povo de Israel. Principalmente Baal, que era um falso ídolo, e o povo estava sendo direcionado a adorar esse falso ídolo. Logo em seguida, Elias realizou muitas outras coisas. Mas Deus falou para Elias que o tempo dele tinha chegado como profeta. E que ele precisava nomear um sucessor. Pensa bem comigo, meus irmãos. Talvez Deus já te chamou para ocupar um espaço, para substituir alguém, para fazer uma obra inacabada, para trazer uma novidade. Mas, às vezes as coisas aconteceram assim como Eliseu, você estava ocupado. E você não pôde largar o que você estava ocupado para fazer aquilo que Deus tinha para a sua vida. Eliseu, ele se posicionou diferente com Elias. Quando isso aconteceu, ele falou uma coisa para Elias. Ele disse assim: Elias, espera um momento, para de correr. Deixa eu falar contigo, Elias. Me dá uns momentos, eu quero ir na minha casa, dar um beijo no meu pai, na minha mãe, me despedir deles e eu vou te seguir. Elias disse para Eliseu assim: vai, faz isso, mas não se demore. A Bíblia nos ensina que Eliseu voltou até a casa dele, honrou os pais dele, pediu bênção, estou indo servir a Deus, estou indo seguir o profeta, Deus me chamou para substituir ele. E a Bíblia fala que Eliseu arava a terra com 12 parelhas de boi. Ele pegou o arado, que era de madeira, fez um fogo, pegou os bois, matou os bois, deu uma grande festa, fez um churrasco. Acho que ele era brasileiro.
e serviu o churrasco para aquela turma e falou, estou indo servir a Deus. Irmãos, quantos de nós, às vezes, é proposto para a gente largar o antigo da nossa vida para viver o novo de Deus e a gente não consegue? Quantas vezes Deus já proporcionou para você uma nova vida, um novo caminho, uma nova direção, mas a gente fica preso com as parelhas de boi. Mas quem vai cuidar dos meus bois? Quem que vai arar a terra? Eliseu, ele terminou aquela fase. Eu queria que você pudesse pensar comigo qual a fase da sua vida que você está vivendo e que você meditasse se você está vivendo na fase certa. Se você está vivendo na temporada correta da sua vida. Porque muitas vezes a gente está vivendo coisas boas na fase errada. Coisas ruins na fase errada. Elias fez aquilo com Eliseu, chamando ele para uma nova fase. Eliseu entendeu isso e resolveu seguir. Nós, pastores, muitas das vezes a gente é confrontado com essas novas fases de Deus. E, irmãos, nós somos seres humanos. É difícil. Não foi difícil você falar assim, vou para a América. Você não conhecia, você nunca tinha vindo. Por mais que você quisesse, tinha uma nova fase à tua frente que você falava assim, o que que me espera? Não é assim? Você fala assim, vai ser bom, mas pode ter coisa difícil, pode ter coisa complicada. Pode ter dificuldade. Mas você decidiu viver uma nova fase, não é assim? Quando você saiu do Brasil, você lembra a data que você saiu do Brasil? A minha sogra foi anteontem. Mas você lembra a data que você saiu? Você lembra qual foi a última realização que você fez no Brasil? Qual foi a última coisa que você fez lá? Você lembra? Aí, 6 anos. Mas aí o que acontece? Qual foi a última realização? A última coisa que você fez? Ah, eu saí do trabalho. Eu, visitei a minha família. Eliseu, na próxima fase dele, ele se desfez de tudo que prendia ele na fase antiga. Será que para viver a nova fase, a gente não precise, talvez, se desprender daquilo que nos mantém no antigo, no passado? Você já parou para pensar e se perguntou qual que é a nova temporada de Deus na sua vida? Qual que é a nova fase que Deus tem para você? Já teve essa curiosidade de orar a Deus e falou, Senhor, o que o Senhor tem à frente para mim? Talvez você tenha medo de descobrir que precisa fazer mudanças, precisa se desfazer da fase antiga para viver a fase nova. A Bíblia nos ensina que Eliseu, ele correu atrás de Elias. Eliseu provavelmente sentiu o chamado de Deus e teve a oportunidade. E ele correu atrás. Alguém já teve que correr atrás de você para que você viva a nova fase de Deus? Para que você viva a nova fase da sua vida? Talvez foi o pastor, né? Falando, meu irmão, vamos caminhar, vamos participar, vamos viver o melhor de Deus para nós, vamos aprender da palavra, vamos orar, vamos participar do culto, dos ensinos. Será que Deus, muitas das vezes, não é Ele que está correndo atrás de nós para que a gente viva a nova fase da nossa vida? Quando deveria ser o contrário. Eu e você estarmos correndo atrás de Deus para que a vontade dEle se realize na nossa vida. Eliseu, ele correu atrás de Elias. Eu queria ler com vocês agora 2 Reis, capítulo 2, de 1 a 14, alguns pontos para a gente entender o que foi isso. Versículo 1. Quando o Senhor levou Elias aos céus no redemoinho, aconteceu o seguinte. Nessa preparação de Elias ser arrebatado por Deus, Eliseu foi preparado. Elias e Eliseu saíram de Gilgal. E no caminho, disse-lhe Elias, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse, juro pelo nome do Senhor,
e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então foram os dois para Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe, Eliseu, que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para os céus, separando de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não vamos nem falar nisso. Deixa que está tranquilo, Deus está no controle. Então Elias lhe disse: fique aqui. E Eliseu, fique aqui. Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. E desceram então para Jericó juntos. Até aí por enquanto. Irmãos, parece que Eliseu estava sendo testado, provado. Porque Eliseu havia feito um pedido para Elias. Elias perguntou para Eliseu o que ele podia fazer por Eliseu antes dele ir. Eliseu falou assim: eu quero uma porção dobrada da unção que está sobre você. E Elias falou para ele assim: se você me vir ser tirado por Deus, isso vai ser feito com você. Nós muitas das vezes pedimos a Deus que se mostre para nós, que nos dê indicações, direções e provas daquilo que a gente quer e precisa entender para continuar a nossa caminhada. Mas às vezes a gente não anda atrás de Deus, correndo atrás dele, buscando nele aquilo que a gente precisa para receber aquilo que a gente espera. Muitas das vezes, a gente não faz como Eliseu, já que eu tenho que ver ele ser levado por Deus para receber a promessa, eu preciso estar perto dele quando ele foi levado. Então, assim aconteceu várias vezes, até que chegou o momento onde Elias é retirado. E ele é levado aos céus num redemoinho de vento. E a Bíblia fala que Eliseu estava observando e Elias joga a capa dele para Eliseu. E Eliseu pega aquela capa, toma aquela capa e começa a fase nova. É interessante que Eliseu havia aberto as águas para passar e o rio se abriu. E Eliseu, confiante de que Deus estava com ele, de que ele havia recebido aquilo que lhe foi prometido, a Bíblia fala que, na sequência disso, ele precisa atravessar o Rio Jordão para voltar para onde ele veio, de onde ele veio. Ele pega aquela capa e bate na água. E ele diz assim: onde está o Deus de Elias? E Deus abre o rio em resposta dizendo: eu estou contigo. Nós, muitas das vezes, a gente quer fazer essa prova. Onde está o meu Deus? Mas muitas das vezes a gente espera que ele corra atrás de nós para realizar aquilo que a gente deseja, para fazer aquilo que a gente espera. Irmãos, algumas coisas a gente precisa entender e compreender como igreja e viver isso. Algumas delas são as seguintes: Elias era uma liderança estabelecida. Repete isso comigo. Liderança estabelecida. Eliseu recebeu um chamado de Deus através de uma liderança estabelecida. A gente vê na Escritura que a maior parte do tempo Deus trabalha dessa maneira. Em algumas vezes, Deus trabalhou de maneira diferente. Por quê? Porque não havia liderança estabelecida ou porque a liderança estabelecida havia se corrompido. Por exemplo, quando Deus chama Moisés, não havia liderança estabelecida. Deus levanta Moisés como liderança e o estabelece. Quando Deus chama Noé, não havia liderança estabelecida. Quando Deus chama João Batista, não havia liderança estabelecida. Mas olha só a diferença. Quando Deus chama Josué, havia uma liderança estabelecida, Moisés, que passou o chamado e a direção de Deus para Josué.
Quando Deus chama os juízes para cuidar do povo de Israel, um após o outro, Deus vai levantando lideranças. Quando Deus chama Saul para ser rei de Israel, ele é chamado através da liderança de Samuel, que era estabelecida. Davi, do mesmo jeito, liderança estabelecida, Samuel chamou Davi. Meus irmãos, quando Deus chama Eliseu, chama ele através de uma liderança estabelecida que é Elias. Quando o ministério de Jesus começa, quem era a liderança estabelecida naquela época? João Batista. Jesus vai até ele para ser batizado. Os processos de Deus no meio do seu povo, dos seus escolhidos, obedecem princípios que Deus estabeleceu. Por exemplo, se Deus já falou com você e te chamou para cumprir algo na tua vida, no teu chamado, nessa igreja, qual a liderança estabelecida aqui hoje? O pastor, a pastora. Há uma cadeia de comando que é estabelecida eclesiasticamente, aonde vem depois o diaconato, quando a igreja já tem obreiros, e assim vai. Líderes, conselho. Eu, como pastor, eu também reporto a uma liderança estabelecida. Mas e quando a gente não segue, não obedece, não corre atrás daquilo que Deus já estabeleceu para que na nossa vida se materialize os planos de Deus? Uma coisa eu queria falar para os irmãos: não cai do céu. Você sabia disso? Não cai do céu. A vontade de Deus realizada na nossa vida depende de esforço. Nosso esforço. Tem um texto bíblico que diz que o reino de Deus é conquistado à força. Mas é na força do nosso esforço, não é na briga. Nós precisamos agir ativamente na nossa vida para que as coisas de Deus se materializem, se realizem, se estabeleçam. É muito difícil fazer parte do plano de Deus para a tua vida, para a tua casa, para os teus filhos, sem se posicionar, sem determinação, sem foco, sem um coração que queima de ver o novo de Deus na sua vida. Você fazendo parte da igreja do Senhor, existe uma unção especial sobre a sua vida. Existe um poder liberado sobre a sua vida. Mas a questão principal é que às vezes nós não levamos isso a sério. A gente brinca. A gente brinca de ser igreja. A gente brinca de ser cristão. Porque a gente sabe que nosso Deus nos ama e que Ele é misericordioso. Mas até que ponto a misericórdia de Deus vai nos levar a não ser dedicados, a não ser fiéis, a não ser filhos que amam o Pai, a não ser discípulos que obedecem à vontade do Mestre. Porque existe uma missão para nós como igreja. Em Efésios 3, capítulo 10, tem uma revelação que ela é para mim, é para você, é para a igreja do Senhor. E ela parte desse princípio de que a igreja de Jesus é uma liderança estabelecida no mundo hoje. Você sabia que a igreja de Cristo é a liderança estabelecida hoje no mundo? Dentro da igreja há níveis e posições de liderança, mas a igreja de Jesus, que nós fazemos parte, é a liderança de Deus estabelecida no planeta Terra hoje. Efésios, no capítulo 3, versículo 10, diz assim: porque pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus vai se tornar conhecida. Pela igreja, por nós, por esse grupo aqui, a multiforme sabedoria de Deus precisa se tornar conhecida. Meus irmãos, a multiforme sabedoria de Deus quer dizer que
a porção que eu recebi, a porção que você recebeu, a medida que a igreja que está lá na Austrália, na China, no Brasil, recebeu, talvez ela é diferente. Mas ela é ativa, ela tem poder e tem autoridade para agir. A multiforme sabedoria de Deus quer dizer que Deus se revela, age e trabalha de maneiras diferentes. Pense bem comigo hoje. Se terminar o culto, eu chamar você ali para a gente conversar e falar assim, meu irmão, você precisa começar a pregar a palavra. E você falar assim, nossa, como é que eu tenho que pregar? Igual o pastor prega? Igual aquele pregador que você acompanha, talvez, né, no YouTube, que prega bem, você gosta daquela mensagem? Não. A multiforme sabedoria de Deus quer dizer que Ele vai te usar com as tuas características, como pessoa, para trazer à tona aquilo que Ele tem feito através da sua vida. Deus, através da igreja, Ele nos chama, assim como Ele chamou Eliseu. Às vezes a dificuldade nossa é não correr atrás dele como Eliseu correu. Você consegue compreender isso? Às vezes a gente está tão preocupado e tão distraído com coisas temporais, passageiras, que a gente se esquece de focalizar no que é mais importante. Queria pedir para o pessoal vir para cá. Entra aí, gente. Eu vejo o movimento ali e me distrai. Eu queria que você pudesse focalizar naquilo que Deus tem chamado você. Naquilo que Deus tem inspirado você a cumprir. Essa mensagem é para que nós possamos sair desse lugar de conforto, onde a gente está arando a terra, cuidando dos bois, e muitas das vezes a gente não focaliza naquilo que Deus te escolheu e capacitou você para realizar. Qual o teu chamado pessoal? Você já parou para pensar nisso? Qual o dom que Deus te deu que só você, talvez aqui nesse grupo hoje da igreja, tenha? Qual o poder que o Espírito Santo liberou sobre você que o irmão que está do seu lado aí não tem? Será que você já conhece? Será que você já sabe? Será que você está preocupado em descobri-lo? Será que você já soube há algum tempo, já entendeu, mas depois você deixou aquilo de lado? Eliseu foi chamado para ser profeta em Israel. E você? Para que Deus tem te chamado? Qual a função especial que Deus separou para a sua vida? Você consegue ter alguma direção? Você consegue pensar sobre o que é isso? Qual a parte da multiforme sabedoria de Deus que está em você, esperando para ser usada? Você consegue imaginar? Meus irmãos, vou falar um pouquinho de quando Deus me chamou para o ministério. Eu lutei com esse negócio. Eu achava difícil demais, complicado demais e que daria trabalho demais. E que às vezes as pessoas me dariam trabalho demais. Porque vivendo num contexto de igreja quase que a minha vida toda, eu sei que às vezes é difícil. O convívio, os relacionamentos. Pastor, muitas das vezes, acompanhei muitos, tinham dificuldades, sofreram. Mas só que aconteceu uma coisa comigo numa fase da minha vida, que foi a seguinte: eu vi diante de mim várias portas abertas. Eu podia abrir um negócio, trabalhar numa empresa, fazer uma coisa, outra. Mas chegou um tempo que, apesar de ter várias opções, nenhuma daquelas coisas fazia mais sentido para mim.
só fazia sentido o caminho do ministério. Porque as outras coisas não me completavam, não alegravam o meu coração, não me davam direção. Muitas portas abertas e possibilidades, mas eu só conseguia enxergar uma. Só aquela porta brilhava. Só ali dentro tinha uma luz acesa. Quais as possibilidades que estão diante de você hoje? Seja gerado pelas dificuldades ou pelas facilidades. Qual que é a porta aberta que Deus está mostrando para você? Qual que é o caminho que Deus está direcionando você? E qual a colheita que entrando por aquela porta você vai fazer? Seja na sua vida, na vida da sua família, seja na sua vida espiritual, seja no seu chamado. Eu queria te ajudar nesse processo de descobrimento do que a vontade de Deus representa para você e que diferença você pode fazer entrando nela. Vamos pegar aqui o nosso exemplo de igreja. Geralmente, nas igrejas, existem algumas pessoas fazendo muitas coisas. Assobiando e chupando cana ao mesmo tempo. E aqui na nossa igreja, isso também é uma realidade. A pastora toca piano, ministra louvor, lidera as mulheres, cuida de criança, e assim vai, não é bastante coisa? Eu prego, ajudo na computação, no telão, no som e outras atividades. Nós temos os diaconatos que às vezes estão cuidando das coisas, cuidando de criança, fazendo uma coisa, fazendo outra. Ou seja, algumas pessoas já decidiram assumir responsabilidades. Algumas pessoas ainda estão tentando definir que porta, onde entrar, o que fazer, qual caminho tomar. Mas só que se a gente não corre atrás, não se realiza. A primeira coisa, a primeira lição que a gente precisa entender nesse texto é que Deus chama quem respeita a autoridade. Primeiro ponto. Respeito à autoridade estabelecida. Deus chama aquele que respeita a autoridade estabelecida. Eliseu disse, deixa-me ir dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe. Ele foi e voltou abençoado pelos pais. Uma coisa muito séria, meus irmãos, é a questão da autoridade. Você sabia que quem não honra pai e mãe nunca vai ser chamado por Deus? Nunca vai ser chamado por Deus. Qualquer jovem, qualquer filho que deseja o ministério, servir a Deus, participar da vontade, da obra de Deus, sem honrar o pai e a mãe, nunca vai servir a Deus. Nunca vai ser chamado por Deus. Porque a primeira autoridade estabelecida na nossa vida são nossos pais. Quem não respeita o governo e as leis dos homens não pode ser chamado por Deus. Porque ele mesmo falou que nós precisamos respeitar o governo. Quem falta ao respeito, quem falta à honra com o esposo, com a esposa, não pode ser chamado por Deus. Quem não honra os seus líderes, o patrão no trabalho, liderança na igreja, não pode ser chamado por Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, meus irmãos.
Se você encontrar alguém assim, que não cumpre esses requisitos, que não honra, e dizendo que foi chamado, ele chamou-se a si próprio. Porque o nosso Deus não é um Deus de duas palavras. Ele é fiel e justo para cumprir aquilo que ele próprio determinou. Então, eu queria que você pudesse pensar sobre isso. Se tem alguma área que você não está honrando, não está respeitando a liderança estabelecida, a liderança na sua casa, na sua família, no seu trabalho, talvez o mover de Deus na tua vida está travado por isso. Talvez o agir do Senhor não se manifesta porque nós precisamos nos posicionar nessas coisas. Se uma pessoa que foi chamada, igual, por exemplo, o rei Saul na Bíblia, foi chamado por Deus, foi um homem valoroso, lutou, honrou a Deus, mas chegou um tempo que ele parou de valorizar a autoridade estabelecida. Deus deu a ele uma ordem de ir para a guerra e destruir tudo. E ele desobedeceu. Na sequência, ele ofereceu sacrifício a Deus, que era o profeta Samuel que devia oferecer. Deus quebrou a aliança com ele. Tirou a unção da vida dele. E estabeleceu Davi com uma nova aliança, com a unção de Deus para ser rei de Israel. A oportunidade vem na nossa vida. Deus nos capacita e nos dá essa oportunidade de servi-lo. Mas às vezes, por não honrar princípios fundamentais, a gente acaba perdendo a oportunidade. As coisas passam e a gente não vê o mover de Deus na nossa vida. Quantas vezes Deus já nos deu algumas oportunidades e a gente deixou passar? Não é verdade? Você já teve alguma oportunidade que você perdeu? Só eu que perdi? Eu acho que você perdeu algumas também, né? Passou coisa na sua vida assim que você falou, se voltasse a oportunidade de fazer isso, eu abraçava. Quantos aqui pensam já, né? Opa, se pudesse fazer. Não é assim? Agora deixa eu te perguntar, meus irmãos. E as próximas que virão? Qual que é o nosso posicionamento? Quando Deus colocar na sua vida uma novidade, uma oportunidade, você estará preparado para abraçar essa oportunidade? Seja ela familiar, seja ela profissional, seja ela na igreja, no serviço, seja ela ministerial. Uma outra coisa que eu queria que vocês pensassem nessa manhã comigo. Qual o preparo para as oportunidades de Deus que nós estamos tendo? Qual o preparo que você hoje está fazendo para que quando a oportunidade vier, você a aproveite? Eu ouvi uma vez, e eu concordo com isso que eu ouvi, é que a sorte ela não existe. A gente que conhece Deus, a gente sabe que não existe sorte. Mas o que chamam de sorte é apenas um encontro do preparo com a oportunidade. Tem gente que às vezes se dá bem em alguma situação porque teve uma oportunidade e estava preparado para viver essa oportunidade. Eu creio que você terá boas oportunidades na sua vida. Mas você pode abraçá-las e vivê-las, ou você pode desperdiçá-las. Tudo vai depender do preparo, do posicionamento. Tem coisas que vão vir até você e você vai querer se preparar instantaneamente na hora para abraçar aquilo. Não funciona. Nós temos aqui profissionais, gente que trabalha em algumas áreas, né, igual o JC, barbeiro bom, corta cabelo há 35 anos, é isso? 32? 32 anos. Se aparecer uma barbearia boa, daquela que paga top dólar,
com muito cliente. Você está preparado, JC? Por quê? Experiência. 32 anos. Sabe fazer. Agora, se aparecer uma oportunidade boa para ele gerenciar um negócio e ganhar muito bem, mas precisa falar inglês. Ele chegou na América tem 3 meses? 4 meses? Ainda não domina o inglês. Opa, essa oportunidade vai passar. Não é assim? Mas se for a oportunidade que Deus separou para ele, vai ser no preparo que ele tem. Você está compreendendo? Nós estamos aqui e todo mundo quer melhorar, quer evoluir, não é assim? Se você quer ser um pregador da palavra, você tem que estudar teologia para você melhorar e evoluir. Se você quer ensinar para crianças, você tem que ler a Bíblia, você tem que estudar, preparar uma boa aula, senão você não vai dar uma boa aula para as crianças. Se você quer ensinar para os jovens, você tem que estar contextualizado no mundo dos jovens, no que eles precisam, para ensinar a Bíblia de uma maneira que o jovem receba. Se você quer cuidar da mídia e do telão, você precisa entender da tecnologia que ali está sendo aplicada. Se você quer ter um casamento frutífero, abençoado, filhos criados e cuidados no caminho do Senhor, você precisa conhecer esse caminho. Não é assim? Alguma coisa veio fácil na sua vida? Alguma coisa boa. A coisa ruim vem fácil, né? Alguma coisa boa que vale a pena, que te abençoou, veio de mão beijada? Tudo que é bom, tudo que vale a pena, dá trabalho e leva tempo. Sabia disso? Tudo que é bom, que vale a pena, dá trabalho e leva tempo. Dá trabalho porque precisa de cuidado e preparação. E leva tempo porque nada acontece da noite para o dia. Eu vejo pessoas que depositam a sua esperança em loteria, sorteio, Mega Sena. Como é que chama aqui? Mega Million. Se eu ganhar, nossa, naquele negócio ali eu resolvo minha vida. Eu falo, gente, você vai esperar 20, 30 anos, não vai resolver a sua vida, o tempo vai passar. Começa a se preparar para resolver a sua vida. Começa a se dedicar a cuidar e a resolver a sua vida. E principalmente, honre a autoridade maior da sua vida, que é Jesus, que é o nosso Deus. Ele tem um caminho para nós. Confie no Senhor.